Bom, com o perdão deste cenário muito pouco literário, este é meu 7º vídeo sobre este romance aqui, o livro de Manuel de Julio Cortázar, que é o 2º que eu leio como parte do meu projeto Cortázar 24, em comemoração antecipada do 110º aniversário do autor, que seria daqui a 2 anos. O 7º décimo desta narrativa se abre com um capítulo extremamente metaliterário, em que nós descobrimos ainda mais sobre quem seria aquela personagem muito peculiar chamada de aquele que eu te disse. Ele é sim uma personagem como as demais, né? Conversa com os outros, participa de várias cenas, tá? Atua também como narrador, assim como os outros, né? Mas ele possui uma onisciência que é típica, né, de um narrador, na verdade, né? E aqui nós ficamos sabendo, por meio de uma conversa entre ele e o Lowenstein, que ele está recolhendo, né, fichas com anotações acerca das personagens principais e das ações centrais desta narrativa. Então ele seria alguém que ou teria aí, né, o intuito de registrar este momento na vida deste grupo de amigos por uma questão pessoal mesmo, já que eles estão envolvidos aí em um plano bastante audacioso, né? Ou mesmo alguém que tem a intenção de produzir uma obra, né, a esse respeito, tá? Nós sabemos que o Julio, né, também usava o sistema de fichas para compor principalmente os seus romances, né? E assim como o Lowenstein vai criticar, né, aquele que eu te disse neste romance, por causa disso, o Julio acreditava, e aí eu assisti a um vídeo recentemente em que ele falava sobre isso, né, que um autor não devia escrever tendo um leitor específico em mente, que o escritor que fizesse isso estaria fadado ao fracasso. Penso eu que por uma questão de limitação, né, mesmo de liberdade criativa, tá? Então, o Lowenstein e aquele que eu te disse vão discutir, entre outros assuntos, esse ponto também neste capítulo. No capítulo seguinte, nós vemos inicialmente a Ludmila conversando com o Andrés, depois de ela, né, ter contado para ele que tinha passado a noite com o Marcos. O Andrés agradece o fato de ela ser honesta com ele, como ele já tinha sido com ela a respeito da Francine, amante dele, mas ele percebe que a honestidade nestes momentos não torna as coisas mais simples e muito menos menos doloridas. Aí depois nós vamos para uma cena entre Ludmila e Marcos, os dois conversando, né? Eu acredito que seja uma espécie de flashback sobre o que aconteceu entre eles e sobre a possibilidade de os dois terem um relacionamento de fato. Eu acho bastante interessante que o Marcos, apesar, né, de militante, ativista político, guerrilheiro mesmo, ele não vê a vida política e a vida amorosa como duas coisas que seriam aí excludentes, tá? Ele diz para Ludmila que sim, é possível os dois ficarem juntos, né? Mas, claro, não seria algo simples naquele momento, tá? De qualquer forma, ele está disposto, pelo que eu entendi, a tentar. No capítulo seguinte, nós temos a leitura e a transcrição mesmo, né, no original, de uma notícia acerca das torturas praticadas no Brasil, né, contra presos políticos. A Suzana vai traduzir a notícia para os amigos, né? O Herédia, personagem brasileira desta narrativa, está presente e é bastante difícil de ler, né? Pelo menos para mim foi, porque apesar de nós sabermos, né, do que aconteceu neste período da nossa história, ter acesso direto a um documento real, né, da época, e também, né, as reações de pessoas, por mais que sejam fictícias, né, também desta época, causam um impacto diferente na gente, né? Então eu acredito que se o intuito do Cortázar, ao trazer estas notícias de jornal para dentro do romance, era mesmo trazer, né, essas realidades para mais perto do leitor e vice-versa, funcionou, pelo menos na minha experiência, tá? Eu me lembro de ter precisado fechar o livro neste capítulo, tomar um fôlego antes de seguir com a leitura. Depois, nós temos o Andrés indo para um bar, um restaurante, beber,
e chamando a Francine, amante dele. Ele está visivelmente chateado com o fato de estar aí perdendo a companheira dele, né, Ludmilla. A Francine sabe disso, percebe isso. Ela diz para ele que no fundo o Andrés não amava as mulheres, né, que tudo que ele faz dentro dessas relações não é por elas. Depois nós vemos um capítulo que tem uma construção bastante interessante, porque ele vai intercalar cenas em diferentes núcleos, né, narrativos. Aí nós vemos então o Marcos, mais uma vez, e a Ludmilla juntos, conversando, né, sobre a FODA, este grande plano de ação política destas personagens. Se eu não me engano, também algumas das demais, né, alguns dos outros amigos, que não estão aí, né, no mesmo espaço que o Marcos e a Ludmilla, apesar disso ficar um pouco confuso em dadas passagens. E além deles, nós temos também um casal de figurões aí e o seu chefe de segurança ou algo assim num restaurante em Paris, tá? E tudo isso é alinhavado por aquele que eu te disse, que explicita, né, em vários momentos o mecanismo, né, dessa narração. Então a gente vai ver, por exemplo, comentários acerca de como é diferente escrever um diálogo entre Marcos e Ludmilla e escrever um diálogo entre estes poderosos, tanto em termos de poder quanto em termos de afeto, de personalidade, de intelecto, enfim. E o último capítulo deste 10º do romance, perdão, é o penúltimo ainda, vai mostrar pra gente a Susana, mãe do bebê Manuel, recortando e colando no álbum que, né, ela está criando para o filho, né, ler no futuro, uma notícia de jornal que não seria aí diretamente política, né? O narrador vai justificar isso dizendo que ela está tentando dar um panorama o mais geral possível, né, da época para o filho. E é uma notícia sobre boxe, que é um dos esportes prediletos do Cortázar. Então a gente tem aqui, né, uma notícia sobre esse esporte. E aí sim, no último capítulo nós vemos o Andrés e a Ludmilla andando, né, depois de saírem do restaurante, por Paris e entrando numa casa de striptease. A descrição espacial é bastante interessante. Ele vai mencionar aquário, né, luz de aquário aí no ambiente. Eles vão ver 2 ou 3 dançarinas, né? A Francine extremamente incomodada e sem entender o que ela estaria fazendo ali. Os dois, na verdade, né, já bastante alterados, né, por terem bebido. Mas é um capítulo que me lembrou, inclusive, o Jogo da Amarelinha, com o Horácio e as suas andanças, né, pela cidade de Paris, que às vezes faziam com que ele parasse em lugares bastante inusitados. Bom, eu já li os 2 décimos seguintes, estou já no finalzinho do texto e ainda não me frustrei com esta leitura, né? Então eu acredito que o Cortázar, quando diz que este romance é talvez o menos favorito dele, né, dentre os que ele escreveu, ele estaria sendo aí bastante autocrítico, né? Eu estou bastante satisfeita com essa leitura. É um romance que eu gostaria de comprar, né, na versão em português e, de repente, voltar a incluir dentro do cronograma do projeto até 2024, para eu ter a chance de fazer uma releitura, inclusive com quem, né, tem aí interesse em também ler este texto, tá? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.